Fala, enfermagem! Bem-vindos ao melhor podcast da enfermagem, um oferecimento Corém Minas. Eu sou Luísa Werneck. E eu, Maria do Socorro, vice-presidente do Corém Minas. E esse é o Enfermagem Pode! Ô, Socorro! Essa paradinha, hein, filha? Ah, Vai lá. aqui, você não acha que tem umas pessoas no Corém que o pessoal tem um pouco de medo? Eu sinto que às vezes as pessoas têm medo do Corém, mas assim, de algumas pessoas específicas. O povo morre de medo, nunca vi. Parece que vê assombração na hora que vê. Com certeza. Corre, esconde. Corre. Né? Parece que o povo tá indo com cartão, ó, vai dar cartão vermelho, amarelo, expulsar do jogo. Pois é, por isso que eu fiz questão da gente chamar esse pessoal aqui para conversar. Mas por que isso aqui, gente? Essas Porque pessoas são estão pessoas aqui hoje? boas, importantes, competentes. E a enfermagem precisa conhecer de perto a realidade de um conselho, de uma autarquia. Não ficar só no achismo, né? numa impressão que não é a devida. Por isso que nesse Enfermagem Pode hoje nós estamos com quem? Vamos falar? Vamos embora. Então, se é para mostrar que a enfermagem pode e o Corém Minas pode, estamos aqui com Tiziane e Érico. Coordenadores da fiscalização. Para ninguém sair correndo, hein, gente? Todo mundo aqui aprendendo um pouco sobre fiscalização. Isso aí. Ou todo mundo. Muita gente estaria afim de estar sentada nessa mesa aqui hoje com eles. Muito. E tem muita gente que já está correndo dessa mesa. Mas no final do podcast eu tenho certeza que todo mundo vai querer estar sentando na mesa com eles. Chegar junto da fiscalização. Isso, trazer fiscalização como parceiros. Parceria pura. E a enfermagem precisa disso, né? Com certeza, Luísa. Gente, só que antes da gente começar esse bate-papo aqui, que vai ser não só incrível como necessário para todo mundo que é da enfermagem, eu queria convidar vocês a curtirem as redes sociais do Corém. Porque lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece na enfermagem mineira, na enfermagem brasileira. Então, siga lá. Olha, no YouTube, @MGCorém, no Instagram, @CoremMG, e tem o site do Corém também, www.coremmg.gov.br. Então, acesse as redes sociais do Corém. Lá você tem facilidade para ter acesso a tudo que o Corém oferece. E para um pouquinho aí, já curte esse episódio aqui, principalmente compartilha com todo mundo, porque o assunto de hoje ele é muito importante para os avanços até, né, da nossa profissão. Com certeza. Então, é um assunto que interessa aos RTs, aos gestores, às enfermeiras, assistenciais, gerenciais, nossos técnicos e auxiliares. Fiscalização, gente, é coisa nossa. É missão finalística do Corém e vem aí para garantir o exercício e a atividade legal da profissão. Mas eu não posso ficar falando muito porque eu estou nesse meio aí, né? Não é? Então, eu estou aqui hoje para garantir que essa equipe de fiscalização esteja em evidência e como um braço forte para que a nossa enfermagem avance cada vez mais. Muito bem, então vamos começar? Bora, sei que manda. Então, Tiziane, vamos começar aqui. O Érico, depois, se quiser, complementa também. Como que é o processo de fiscalização nas unidades de saúde em relação ao trabalho dos profissionais de enfermagem e quais são os principais critérios e as áreas de foco durante as inspeções, durante as fiscalizações? Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite à doutora Maria do Socorro, Socorro, que gentilmente nos convidou, a você, Luísa, para a gente ter esse tempinho para poder dividir um pouco e explicar melhor a fiscalização. Bem, como a Socorro disse, é dever do Corém fiscalizar e garantir o exercício profissional com dignidade pelos profissionais. Então, primeira coisa que é importante a gente esclarecer que a fiscalização é feita de forma surpresa. Então, o fiscal ele não avisa quando ele vai à instituição, né? É feita uma designação por parte dos coordenadores, onde o fiscal ele é direcionado para a instituição X, Y, e lá ele vai um dia para verificar a situação de trabalho do profissional. E aí, dependendo, se for uma denúncia, ele pode ir num setor específico, como ele pode fiscalizar todas as unidades da instituição. E é interessante porque a fiscalização ela pode ser um momento, um dia,
mas dependendo do tamanho da instituição, ela pode durar até alguns dias. Por quê? Percorrer todos os setores, conversar com os profissionais, conversar com as enfermeiras, com o responsável técnico e, principalmente, com os auxiliares e com os técnicos de enfermagem, para saber o que eles estão passando ali, né, naquele contexto de trabalho, sempre focado na questão da dignidade. Eu acho que seria bom, Érico, colocar alguma questão que ele considera importante nesse contexto aí, mas eu queria ressaltar também, gente, que o Érico é fiscal, né? E um fiscal já conhecido aqui em Belo Horizonte, atua há muito tempo dentro da fiscalização, e tem uma coisa importante, que isso valoriza muito o Corém Minas, que o Érico também é membro de uma comissão nacional. Então, Érico, fale um pouco desse formato de fiscalizar e você nesse contexto aí. Quero parabenizar o Corém aí por esse projeto inovador, né, o podcast, parabenizar as duas que estão aqui à frente também desse projeto. Fiscalização, como a doutora Tiziane falou, ela vem justamente com o intuito de criação do Conselho Regional de Enfermagem e Conselho Federal de Enfermagem, que ele tem como objetivo, tem uma lei federal 5.905, que ela fala o papel do Conselho de Enfermagem, que é fiscalizar e disciplinar o exercício profissional. Então, essa fiscalização ela acontece, né, em todo o território de Minas Gerais, nas 853 cidades de Minas Gerais. É uma fiscalização justamente para que a gente pegue as inconsistências e tente dialogar com os profissionais, com a própria gestão dos serviços, para solucionar, porque a missão principal do Conselho é proteger a sociedade e também proteger os profissionais de enfermagem. Então, nesse intuito, a gente tem essa fiscalização que ela é proativa, né, que ela percorre esse estado, vai nas instituições para garantir esse exercício profissional numa forma de dar um apoio para essa enfermagem, que é muito importante para nós. E em relação a esse trabalho no Conselho Federal, né, eu participo de uma Câmara de Fiscalização, que ela é composta por 4 membros que são de estados, de outros estados, e nós, representado atualmente por mim, que ela faz esse intermédio de quais os problemas que a fiscalização está encontrando e as soluções para a comunidade de enfermagem. Então, basicamente, essa interlocução do inscrito lá na ponta, do que ele está vendo de problema, para a gente ver qual a solução, qual a melhoria desse processo em si. Luísa, você viu que o Érico colocou um númerozinho aí bem interessante no meio? São 853 municípios para serem fiscalizados. Agora, quantos equipamentos, gente? 13 mil serviços. 13 mil serviços de saúde. Depois eles vão falar um pouco desse planejamento. Mas então, enfermagem, eu queria fazer agora já a primeira chamada para que vocês apostem na fiscalização e participem e venham junto. Como que é difícil atender 853 municípios. Quantos, Tiziane? Mais de 13 mil. Mais de 13 mil. Mais de 13 mil instituições, serviços de saúde, os equipamentos. Então, nós temos que ter um planejamento assim muito bem robusto e muito rigoroso para que isso aconteça da melhor forma possível. Eu acho que era bom a gente fazer essa pergunta, eu vou fazer para o Érico. Como é que vocês planejam isso dentro do contexto? Então hoje a gente tem 49 fiscais, foram contratados 10 fiscais desse último concurso, então assim... A gestão é boa, hein? Na última gestão, então é uma questão da gestão preocupada com o inscrito e preocupado também com a própria enfermagem. Então, não há possibilidade de todos os fiscais estarem em todas as instituições. Então, a gente acaba tendo estratégias de onde tem maiores problemas, onde tem denúncias, onde a gente verifica que, às vezes, a fiscalização está um pouco de tempo sem estar nesse município. Então, a partir disso, a gente faz um planejamento, que agora tem inovação, né, que a forma de planejamento que agora vai ser também tecnológica, né?
Uhum. E aí, só acrescentando a resposta do Érico, que existe também a questão das denúncias. Então, existe um planejamento que é feito anualmente, né, no início do final do ano, a gente sempre se reúne juntamente com os fiscais para a gente decidir o que a gente vai fazer no próximo ano. E aí, dentro desse contexto, tem as denúncias. Então, qualquer inscrito, qualquer profissional que sinta que tem alguma coisa que não está legal lá onde ele está trabalhando, né, dentro do nosso código de ética, ele pode e deve denunciar através do nosso site. Nós não vamos avançar, nós vamos querer falar um pouquinho sobre denúncia, que é outro assunto bem nevrálgico aí, né, Luísa? E eu acho que até para dar ênfase, foi bom ela ter falado da denúncia, porque a gente falou que são mais de 13 mil instituições de saúde. Isso. Para fazer a fiscalização rotineira, de rotina, já que precisa ser feito. Mais as de denúncia, já imagina? Você já foi? Eu já. E aí? Saí correndo? Não. Fiquei com medo de levar um cartão vermelho. Você pegou aquele pop antigo e levantou ele? Levantei, varri assim, poeira para debaixo do tapete? Não. Mas isso já mudou. Brincadeira, já mudou. Fiscalização hoje, a gente vai falar também, né? Tem outro caráter, outro viés. Outra questão, né? Outro modelo. O que acontece, né, gente? Quando a gente conversa com a enfermagem, a gente percebe que a enfermagem vê a fiscalização, é uma maioria que vê a fiscalização como algo punitivo, como algo apenas de apontar problemas e depois sair e deixar o problema lá para a RT, distanciamento dos profissionais que estão na linha de frente. Como que está sendo essa virada, né, da fiscalização? Porque a gente sabe que tem um grupo que entende bem isso, que inclusive, aonde eu passo aí viajando por Minas Gerais, eu pergunto, quem que é o fiscal aqui? É fulano, nossa, ele me ajuda muito, ou ela me ajuda muito. Mas tem uma maioria que não está antenada nos fatos, Sim, que ainda vê a fiscalização como se fosse algo ruim. Tiziane e Érico, tentem dividir essa resposta. Como é que é a nova concepção de fiscalização hoje do sistema COFEM como um todo? Ou você quer deixar, Érico? Não, podemos dividir. Então, deixa eu começar aqui, que começou o podcast com a questão do inscrito correr do fiscal. E isso acontece mesmo. Eu falo que ontem eu estava até com uma inscrita aqui de uma cidade do interior, e ela contando isso, a primeira visita que ela teve com o fiscal, que na cabeça dela, iria ali para cobrar, para punir e etc. E como que mudou a visão dela. Ela falando assim, hoje eu vim até aqui, em Belo Horizonte, ela é do interior, para ter orientação do fiscal. E aí a fiscal da região ontem teve a orientação com ela, um atendimento particular com essa inscrita. Então, essa questão de sair correndo, né, e isso acontece porque quando a gente vai percorrendo nos corredores, você começa a ver a equipe de enfermagem entrando nos leitos. Não, ia falar. Você sabe quando o fiscal entra pela porta do hospital, não tem mais nenhum banheiro disponível. Não, tudo louco, o banheiro tá tudo ocupado, nós temos que virar essa chave. Não, isso foi antes, tá, gente? E aproveitando, parafraseando, entra o WhatsApp, que começa a bombar também, né? Avisando que o fiscal tá chegando no hospital. E isso a modernidade faz a gente evoluir no nosso trabalho. Então, hoje, né, muitas das questões que a gente verifica durante a fiscalização são questões para orientar e justamente para quê? Para proteger aquele inscrito. Ele, por exemplo, tem um caso que eu sempre gosto de falar, que é a questão de anotação de enfermagem. Às vezes a equipe de enfermagem está tão sobrecarregada para fazer aquela atividade que ele não tem tempo para escrever o que ele fez. Só que às vezes dá um problema futuro com o paciente. O que é a prova do que você fez? O prontuário. Então, esse papel do fiscal é justamente falar, porque está na legislação que é a obrigação do inscrito. Mas também entender aquela instituição, como ela está, porque às vezes está com sobrecarga de trabalho. Mas se você não escreve, inclusive, que você está sobrecarregado, não há como comprovar. Eu falo que, às vezes, na fiscalização também tem a lei de Murphy. Às vezes a gente vai lá no local,
sabidamente que é um local complicado, que é um local que tem muita sobrecarga de trabalho, chegam várias denúncias e no dia que a gente vai lá, tá tranquilo. O fiscal não avisa, mas é a lei de Murphy, né? Naquele horário não vai, tava tranquilo. E aí você pergunta para os inscritos, profissionais de enfermagem, eles falam, né? Ah, hoje tá tranquilo. Parece que é só porque você veio, mas não é, né? É algo retilíneo e que às vezes não está registrado por esse profissional. Então, é justamente a questão de orientação para quê? Para respaldá-lo do exercício profissional. E é engraçado que quando a gente fala a palavra fiscal, tem um peso, né? Independente se é fiscal do Conselho Regional de Enfermagem, vigilância sanitária, tem um peso na palavra. E isso por si só já gera um afastamento, né, das pessoas. E aí eu posso dizer, né, em nome da gestão, que nos últimos anos o Corém mudou muito. E juntamente com essa mudança do conselho, que modernizou, que aproximou muito do profissional de enfermagem, né, a fiscalização também está nesse processo de mudança. Porque a gente quer ser visto como parceiro, claro que a gente vai cobrar a legislação vigente, mas a parceria. E aí aproveito a fala do Érico até para fazer um convite. Se você encontrar com um fiscal na sua instituição, converse com ele, né? Sinta liberdade para chegar e falar com ele o que está se passando ali. E como ele diz, às vezes, no momento que a gente chega, é um momento que está tudo perfeito. E é engraçado que o inscrito fala isso mesmo. Mas até ontem estava com isso. Vocês chegaram aqui, pronto. Apareceu isso, apareceu aquilo, não sei o que aconteceu. Vocês avisaram. Não, gente, a gente não avisa. É igual quando vai ter auditoria. A gente não avisa. Mas o que acontece, Luísa, né, e também a enfermagem nossa aí que está nos acompanhando, a fiscalização ela tem uma atividade legal que ela tem que cumprir. Se tiver errado, vai ter que notificar, vai ter que registrar, mas ela não entrega só o problema, ela se posiciona para assessorar a resolução daquele problema, inclusive reconhecendo o que é governabilidade da enfermagem e o que é governabilidade do gestor ou do proprietário da instituição e também dos outros órgãos, Ministério do Trabalho, Vigilância Sanitária. E o que eu queria até que a gente... Você me permite acrescentar algumas questões, além das perguntas? Pode, eu vou abrir essa O sessão. que muitas vezes confunde a cabeça da enfermagem, nós precisamos deixar claro que nós não somos responsáveis por algumas questões. Fala aí para mim. Ministério do Trabalho, Vigilância Sanitária. Como existe papel legal e a atribuição de um agente da lei, né? Você não pode usurpar seu direito e seu dever. Então, se a criação do Conselho Regional e os poderes que dá para fiscalização são os poderes do exercício legal da profissão. Então, muitas das vezes, os profissionais de enfermagem, eles confundem um pouco do que o fiscal pode fazer e o que ele não pode. Então, até onde que ele pode ir, é lógico que se a gente identificar problemas estruturais, a fiscalização, o fiscal, ele pode apontar e deve apontar no seu relatório, mas a governabilidade deles são de outros órgãos. Então, aí a gente faz um encaminhamento para os órgãos responsáveis, que aí questões trabalhistas, Ministério Público do Trabalho, sindicatos e questões estruturais de vigilância. Isso passa muito pelo o que a gente vem discutindo, sempre discute, surge nos podcasts, que é o conhecimento da pessoa sobre o que é o Corém, qual o papel do Corém. Confunde, né? Papel de sindicato, acho que o Corém tem que fazer o papel do sindicato. Então, a fiscalização, ela também, né, sofre isso. Sofre mais com isso. Exato. Como é a que está mais próxima, né, gente, do inscrito, então tudo é colocado assim como responsabilidade. E aí, às vezes, não acontece o esperado, aí a enfermagem fala, não, a fiscalização não faz nada. Gente, foca aqui. Enfermagem, a fiscalização tem um trabalho maravilhoso, sério, competente e que nós precisamos reconhecer cotidianamente. Críticas, sugestões, nossa, nos ajudarão muito, mas não vamos mais falar que a fiscalização não fiscaliza. Nós fazemos o melhor dentro desse estado de Minas Gerais e temos tido resultados que às vezes vocês não percebem, porque eles não são de imediato,
mas eles podem ser judicializados, eles podem ser conciliados. E tem mais, é garantir, inclusive, postos de trabalho, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E você falou antes, um pouco, que o papel da fiscalização não é só ir lá e apontar o que está, né, de fragilidade que precisa melhorar, mas também tem um papel de assessoria. Mas o que acontece? Muitas vezes o RT, as pessoas, elas não querem, elas perdem a oportunidade de pedir essa assessoria para o Corém por medo de demonstrar uma fragilidade que tem ali no serviço, que às vezes poderia ser resolvido em parceria com o Corém, uma ajuda para, né, E isso não acontece. Eu acho que isso impacta muito na fiscalização e no avanço mesmo dos processos de trabalho da enfermagem. A fiscalização está mudando, o Corém mudando, esse olhar, né, de não ser punitivo, de ser educativo e tal. E a enfermagem tem que vir junto. E a enfermagem tem que vir junto. Tem que ter a contrapartida do outro lado. Com certeza. E aí, vamos... Pode ir na denúncia? Né? Eu acho que é uma então, aí a gente falou das denúncias que tem, além das fiscalizações de rotina, tem as de denúncia. Como que vocês recebem e orientam os fiscais para atender denúncias e se o sigilo é garantido numa denúncia? Então, assim, as denúncias hoje, elas podem ser realizadas via site. Então, quando você entra lá no site do Corém, tem uma aba, né, que chama fiscalização, e dentro dessa aba da fiscalização tem lá denúncias. Lá, primeiramente, o profissional ele pode escolher se ele quer fazer uma denúncia anônima ou se ele quer expor os dados. Aí, quando ele clica lá, automaticamente os dados dele já são suprimidos. Então, a gente não tem acesso em quem fez a denúncia. E aí ele faz um breve relato sobre o que está acontecendo na instituição. Depois que ele faz esse relato, nós recebemos essa denúncia e fazemos uma avaliação em termos de gravidade, né? Então, dependendo do teor da denúncia, pode ser que resulte numa fiscalização imediata, pode ser que resulte numa ação, né, como aconteceu há pouco tempo em Uberlândia. Então, depende muito do teor, é feita uma avaliação. E aí, depois, né, dessa avaliação por parte da coordenação, é encaminhado para o fiscal, e o fiscal ele tem um prazo para poder fazer a apuração daquela denúncia, para ver se aquilo ali é fato, né, ou se é fake, porque infelizmente ainda chega. Tem muita gente que não compreende a seriedade do processo e faz denúncias, né, assim como o Corpo de Bombeiros, em outras instituições, que não correspondem à verdade. E é bom também falar dessas denúncias, gente, que isso, dependente se seja no órgão de fiscalização, que é igual o Corém, ou em qualquer lugar, quando você faz uma denúncia, o ideal é que você coloque o máximo de provas, como dia, horário, fato, local. Por quê? É a mesma coisa você fazer uma denúncia numa delegacia de um possível crime, se você falar onde que foi, por quem foi, como foi. Então, assim, isso aí também é importante das pessoas que denunciam, porque não é só os profissionais de enfermagem, a denúncia é aberta para qualquer um fazer. Então, essa importância de colocar também os meios de prova que elucidem essa questão, porque às vezes o fiscal vai lá no local e como não tem, igual eu falei anteriormente, às vezes anotações de profissionais, não consegue se comprovar. A questão de prova testemunhal é frágil tanto aqui no Conselho como na Justiça Comum ou na própria, quando é crime, em delegacias e tudo mais. Então, assim, é importante essa questão também de colocar sempre as provas ou tentar descrever de uma forma mais clara qual dia que foi o fato. Então, se teve uma sobrecarga de trabalho no dia tal, então fale qual dia, como que ficou, quais pacientes, né? Lógico, preservando a privacidade do paciente, não falando quais são os pacientes, numerando eles ou colocando um nome, né? Mas basicamente é isso. Luísa, e durante esse momento que a gente estava aqui, antes de iniciar o nosso podcast, porque depois eu quero até que eles expliquem, existem denúncias que são consideradas de ofício, né? Que pode vir através de um fato exposto ou da própria sociedade solicitando. E nesse momento, eu não sei ainda se eles viram, eu fiz uma solicitação para fiscalização de um fato que aconteceu e foi denunciado em rede social.
não na nossa, numa rede social ampla aí. Então, aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho essa fiscalização, que inclusive ela pode vir de outra parte que não seja oficialmente pelos nossos canais oficiais, porque a gente está sempre de olho. O conselho não fica apático ao que está acontecendo, né, no Estado, no Brasil como um todo. A gente está sempre antenado. Quem pode falar aí? Fiscalização de ofício. Assim, eu posso dizer que a questão do ofício, que a gestão do conselho é uma gestão aberta, né? É uma gestão muito próxima do inscrito, né? Então, isso é um fato. A Maria do Socorro, o Bruno, são pessoas muito próximas ao profissional de enfermagem. Então, a partir do momento que chega até, por exemplo, uma notícia da mídia, como aconteceu no período da pandemia, foi noticiado um problema numa sala de vacina. Imediatamente, né, a Socorro tomou consciência disso. No outro dia, ela foi, inclusive, com a fiscalização, apurar se aquele fato era verdadeiro ou não. Foi noticiado domingo à noite, segunda de manhã, a gente estava lá, uma equipe, né, para verificar se aquela situação era verdadeira ou não. Então, são respostas muito rápidas, né? A gente fala que é uma ação imediata. E aí, às vezes, a própria, né, coordenação, não, mas a própria gestão do conselho, como ela tem esse contato, às vezes o profissional se sente mais livre, mais próximo, e ele mesmo denuncia. Então, ele fala assim, olha, por exemplo, Socorro, Bruno, está acontecendo essa situação aqui no meu hospital, eu gostaria. E eles orientam a seguir os trâmites, né? E a gente vai lá apurar. A denúncia de ofício, ela tem se tornado muito frequente, ainda mais com a questão das redes sociais, né, dos jornais, né? E a partir do momento que a gente tem alguma coisa, a gente tem que saber como que o profissional de enfermagem está inserido nisso, né? Porque, como eu disse, repito, o nosso objetivo é garantir sempre, né, que esse profissional seja amparado em todos os sentidos. Mas, claro, se houve uma falha, vamos apurar para justamente manter a reputação da nossa profissão. E essa questão aí é importante, porque às vezes a notícia vem e já, como se diz, categorizando que a enfermagem foi culpada. E às vezes não é, né? E às vezes não é. Então, o nosso papel é justamente ir lá verificar para elucidar os fatos. Porque às vezes, acontece, algumas das vezes, o erro está no processo de um hospital. Isso. E aí querem colocar na última ponta, que é o profissional de enfermagem, que talvez ali errou também. Mas há um erro estrutural, né? Às vezes há um erro de processo, há um erro da farmácia, de sobrecarga, há um erro do gestor e etc. Então, essa questão do ofício é justamente, geralmente, que são situações que a gente vê por imprensa ou então alguém, né, em rede social. Geralmente a gente tem um cuidado maior, não é para ir lá punir o inscrito ou o profissional de enfermagem, no caso, mas sim para elucidar esses fatos, para trazer segurança para aquele processo, porque uma notícia jogada daquela forma, depois a reparação de como ela foi trazida é muito mais difícil. Então, por isso que a gente tem essa atenção e sempre atenção para esse tipo de caso. Nós estamos sempre atentos ao cliente, ao paciente, à equipe de enfermagem. Então, por isso que nós trabalhamos com essa missão, que é uma atividade finalística, sempre reforçando, de garantir que haja exercício, atividade legal, para que haja uma equipe protegida e o paciente protegido. Olha lá, pode ser? Pode. E aí, é sobre isso mesmo. Para a gente garantir essa qualidade do cuidado, a proteção da equipe, a proteção dos pacientes, como que isso se traduz em ações práticas ali da fiscalização? O conselho ele tem esse papel, né, de garantir essa proteção, tanto dos profissionais quanto do paciente, assegurando ali uma Vou jogar uma qualidade. batata quente para eles. Porque a enfermagem, ela tem uma crítica pesada sobre isso. Vocês já devem até saber o que eu vou falar aqui. Dimensionamento de recursos humanos. Então, o que acontece hoje Que isso, só completando, que isso é um patamar para que a qualidade aconteça. Eu gosto de falar muito que, por exemplo, às vezes o profissional de enfermagem ele não vê aquele processo imediato depois da visita do fiscal. E realmente, muitas das vezes, não é um processo imediato. Por quê?
porque há uma notificação ao gestor, né? Primeiro ao enfermeiro RT, que ele tem que, aquele enfermeiro que não tem o cálculo de dimensionamento, ele tem que fazer. Depois dessa conjuntura dele ter entregue esse dimensionamento, tem um prazo para o gestor contratar, porque você não contrata um profissional de um dia para o outro. Após esse prazo, aí sim começam os problemas. Hoje a gente tenta atuar muito na questão de conciliação, né, tentar a própria gestão entender o perigo que ela está tendo ali com essa questão de sobrecarga. E hoje eu falo o seguinte, a gente fiscaliza há muito tempo, né? O Conselho Regional de Enfermagem é um dos pioneiros de fiscalização em relação ao sistema COFEN-COREM. Então, a gente vê o histórico daquela instituição. Então, muitas das vezes o profissional ali tinham 30 leitos, mas tinham um enfermeiro e 2 ou 3 técnicos de enfermagem ou auxiliares. E hoje a gente vê que tem 5 e tem 10 técnicos de enfermagem, 5 enfermeiros e 10 técnicos. Então, esse trabalho, ele acontece. E ele é fácil de visualização porque a gente vê esse retorno. Às vezes não é no tempo que a gente desejava. Por quê? Porque há uma notificação, há prazos, então, assim, há, às vezes, intervenção de Ministério Público, de Justiça. A gente tem que, às vezes, entrar na Justiça contra a instituição. E aí, se a gente não consegue uma liminar, esse processo, ele é o processo comum que todos os cidadãos passam na Justiça, que é o processo de defesa da instituição, o processo de argumentação da instituição, do COREM. Então, acaba que esse prazo delonga-se um pouco. Mas hoje, a gente está tendo muito resultado justamente com essa aproximação do COREM aos inscritos e também aos gestores, tentando resolver essas situações. Sabe uma coisa, Luísa? O seguinte, primeiro, os deveres, eles são divididos, né? Existe corresponsabilidade entre um conselho e a enfermagem que está na instituição de saúde. É um trabalho de corresponsabilidade. A RT, né, que é nossa grande parceira, nós temos um compromisso com o RT ou a RT, porque ela é o COREM lá dentro também, ela precisa manter todo o seu processo atualizado. Ela precisa ter, mesmo que aquela instituição não esteja lhe dando o recurso necessário, mas ela precisa estar alimentando o sistema dela com um diagnóstico situacional atualizado, um dimensionamento de pessoal atualizado, para que quando o fiscal chegue até ela, ela fala, não, ó, eu estou aqui, já pedi, porque aí o fiscal pode entrar junto com ela na negociação a nível de gestão estratégica. Né? Agora, é lógico que, como o Érico falou, o Tiziano falou, depende de concurso público. E aí, como é que vai ser? Então, é todo um processo. Mas, se nós estivermos alinhados, fiscalização e RT, a coisa anda mais fácil. Sim. Você entendeu? E aí, há o quê? Mas eu não sei, fala aí, gente. Às vezes, a enfermagem, porque calcular o dimensionamento, ele envolve legislações da vigilância sanitária, legislações do Ministério da Saúde e a resolução COFEN, que, graças a Deus, ela está caminhando a nível de Congresso para se fortalecer como um nível quase de lei para que a gente não tenha tanta dificuldade. Mas, assim, então, às vezes ela não sabe. Então, fala aí, o que a fiscalização faz por essa equipe? Hoje a gente tem até um treinamento no YouTube, né, para que explicando como que faz o dimensionamento. São alguns vídeos interativos explicando esse papel educativo, né, de como fazer esse dimensionamento para chegar no número mínimo adequado para uma assistência segura. Foi muito importante essa fala sua, porque eu falo assim, tem um caso que é há mais tempo, que um RT, que não tem um pouco a ver com o dimensionamento, mas tem a ver com o papel dele de informar a gestão os problemas. Era um caso que no serviço dele tinha macas que não tinham aquela grade de proteção.
esse RT comunicou à prefeitura sobre esse fato, comunicou ao secretário de saúde. Acabou que um dia um idoso foi até essa UPA e aí o idoso que tinha um problema, que tinha tido uma fratura no pé, ele caiu dessa maca, bateu a cabeça. Acho que foi 3 dias depois, evoluiu como óbito por causa de traumatismo craniano. O que acontece? Nesse caso, a polícia foi acionada, o Ministério Público foi acionado. Para quê? Para ver quem eram os responsáveis. Já queriam indiciar esse RT por causa disso. A salvação dele foi o quê? Ele ter comunicado à gestão o problema, porque o dimensionamento foge da governabilidade dele. Ele não contrata, né? Ele não tem o poder, o enfermeiro responsável técnico, nenhum profissional. Sim. Então, é a mesma coisa desse caso. Ele tinha como ele comprar a maca? Não tem. Ele vai tirar do bolso dele para colocar? Não. Então, o papel do enfermeiro responsável técnico muito é dessa responsabilidade dele entender que a partir do momento que ele pede aquela CRT, ele tem um tanto de obrigação perante o Corém. Ele é a voz do Corém. E perante a sociedade também, que ele é responsável técnico. Sim. Então, essa questão, gente, da corresponsabilidade, da aliança da enfermagem com a fiscalização, ela é extremamente importante. É lógico que depois nós vamos trazer a Câmara Técnica, a Unidade de Processo Ético, que é um triângulo, né, Luísa? Com Câmara certeza. Técnica, Fiscalização e Unidade de Processos Éticos. Tanto os problemas que surgem, né, nas fiscalizações, que não são da governabilidade da RT, porque é igual uma cebola, né? São muitas camadas que você tem que descascar. Quando vem para o Corém também, dependendo, são várias áreas, né, que você tem que distribuir. E quando o Érico e a Tiziane estão falando aqui, né, que o dimensionamento hoje é um dimensionamento quantitativo, qualitativo, né, mas tem um viés da fiscalização que há uma disponibilização do fiscal para fazer palestras específicas, não é, Tiziane? Não, e é justamente isso. É bom a Socorro mencionar, porque existem hoje o curso online, que o Érico disse antes, os fiscais, né, todos os fiscais estão aptos a dar consultoria. Porque dimensionamento não é uma coisa simples, né? A gente aprende na graduação. Mas não é só de dimensionamento. De tudo. Na verdade, uma consultoria em vários assuntos. E hoje, especificamente a questão de dimensionamento, existe a questão da segurança do paciente, que é um viés que a gente tem usado, né, nas últimas fiscalizações e que tem funcionado muito bem. Porque quando você tem um dimensionamento adequado na instituição, você diminui significativamente a chance de ter iatrogenias, erros, incidentes envolvendo o paciente. Então, a gente também protege a sociedade. A gente não protege só o inscrito. E é importante que o RT veja esse canal, essa possibilidade, né? Os fiscais, eles estão representando o conselho, e a gente tem fiscais no interior, né? Então, digamos que grande parte do território de Minas Gerais, hoje a gente tem um fiscal que está lá responsável por aquela região. Então, em caso de dúvida, eu estou com dúvida com relação à legislação, eu estou com dúvida com relação ao dimensionamento, entre em contato, converse com o seu fiscal, né? Como eu disse, não tenha medo, a palavra assusta, mas estamos ali para poder fazer essa parceria. Já acha que vai falar com o fiscal e o fiscal já vai vir com cartão vermelho, não é? Não. E aí não fala, não devia. Eu não sei por que você não trouxe o verde, porque o amarelo é uma tensão, né? Tem que ter o verde aqui. O verde. Agora, Luísa, eu fico meio suspeita nesse podcast, porque eu sou uma apaixonada pela fiscalização. Eu hoje, se eu tivesse no início da carreira, eu gostaria de ser fiscal, por causa de tudo isso que ele pode fazer pela enfermagem e esse cuidado que o fiscal tem. Sim. E essa preocupação, né? Nós estamos aqui com Tiziane e Érico, mas nós temos uma equipe aqui maravilhosa de fiscais, que assim, você joga um problema aqui no grupo, eles param tudo para buscar uma solução técnica, ética, jurídica, né? Porque a fiscalização também tem o seu setor jurídico de apoio. Nós estamos sempre ali cuidando para que tudo se amplie em favor da saúde da população e do cuidado também com nossos inscritos. Então, assim, nós temos que sentar nesse contexto aqui, e tem uma pergunta aqui do inscrito que fala assim, né? Quais são os maiores problemas que nós encontramos numa fiscalização?
o que a gente fala, não é possível, né? E que a fiscalização identifica hoje, independente se é da fiscalização ou não, o que o fiscal, assim, quais são as dificuldades, os problemas enfrentados? Antes de responder, só parafraseando, não se assustem se vocês se depararem com a Socorro numa fiscalização, porque ela é quase uma fiscal honorária. Participa, inquere e faz justamente o que a gestão deve fazer, que está junto com o inscrito, ouvindo, né? Os problemas são os mais diversos possíveis hoje, né? Uma coisa que está muito recorrente é a questão do dimensionamento e a questão da sobrecarga de trabalho, porque o profissional de enfermagem é um profissional que trabalha muito duro, é o profissional que está 24 horas ao lado do paciente. E, de um modo geral, nos últimos tempos, a gente tem percebido muito nesse sentido, dessa sobrecarga de trabalho. E o profissional tem encontrado liberdade no conselho para pedir ajuda nesse sentido, né? Eu acho que basicamente seriam essas duas, né, Érico? Essa questão de sobrecarga sempre tem. O que eu falo que ela vem com uma sobrecarga, mas às vezes vem sem o respaldo do inscrito também, do profissional de enfermagem, que é o outro ponto, que é a anotação de enfermagem, né? Que muitas das vezes eu vejo assim, infelizmente, a gente encontra muitas das vezes o problema aqui. O problema chega aqui, às vezes, para a unidade de processo ético, sobre um fato específico. E às vezes a gente vai lá naquela instituição, a gente vai tentar olhar o que aconteceu, a gente ouve a pessoa e, assim, acaba que com o tempo, hoje eu estou com 9 anos como enfermeiro fiscal, a gente começa a entender quando a pessoa está mentindo, quando ela está falando a verdade. Muitas das vezes o profissional de enfermagem ele fala a verdade, mas ele não tem nada que comprove. Comprovar por fala não dá para a gente ter a certeza. Então, assim, acaba que essa questão de anotação de enfermagem também é um problema crônico da enfermagem, que ele não entende que aquilo ali é a salvação dele. Quando ele faz uma evolução bem feita, uma anotação de enfermagem bem feita, ele não vai ter problema lá na frente. Então, assim, às vezes é familiar que ele é um familiar que, pelo problema de saúde do seu ente querido, ele é um familiar, como se diz, entre aspas, problemático. Então, as pessoas às vezes não têm noção o que aquilo ali pode vir. Então, uma simples denúncia de desassistência, a pessoa alegar esse familiar que não foi dado um banho de leite, não foi dado qualquer medicação, se não está no papel, realmente não foi dado. Então, assim, isso é um grande problema da enfermagem, que eu vejo que às vezes a gente faz muito, mas a gente coloca muito pouco nosso... A gente acaba pecando por isso. Eu vou tocar num ponto aqui nevrálgico, que eu acho que é uma hora muito boa da gente deixar isso bem claro. A enfermagem tem mania de virar e falar assim, o fiscal só vai lá para cobrar da gente que não paga anuidade, né? Uma coisa distorcida que não é. Nós vamos fazer o que lá com relação ao exercício legal? Como é que ele tem que estar? Como é que um fiscal busca informações com relação à equipe? O que ele precisa estar lá legal? A gente não olha, o fiscal não olha anuidade de inscrito. Primeira coisa. Não, segunda, ele olha se aquela pessoa realmente ela está habilitada para exercer profissão. Sim. Porque se ela não tem registro aqui no conselho, há um grande indício que ela não tem nenhum diploma. E aí, por isso que o fiscal olha o registro dele. Então, quando se olha o registro, é justamente para proteger aquele paciente dele estar sendo atendido por um leigo, porque isso acontece. É raro, mas às vezes a fiscalização encontra pessoas que não têm o curso de enfermagem tão contratadas como ou enfermeiro ou técnico auxiliar. Ou está em categoria diferente. Isso. Sim. Então, assim, é importante essa questão da gente olhar o registro para ver se aquela pessoa está habilitada. Por quê? Porque antigamente qualquer um, antes da profissão ser regulamentada, qualquer um podia prestar assistência de enfermagem. E se a gente deixar isso, primeiro tem um risco para o paciente, segundo acaba a nossa profissão. Então, é um papel também importante, não só do Conselho Regional de Enfermagem, mas com qualquer conselho
de classe da área de saúde, justamente para que você seja atendido por aquela pessoa que é da área que você está procurando o atendimento. E que tem informação específica, né? Não, é porque eu acho que é importante falar o seguinte, a carteira dele tem que estar ativa e atualizada. Exatamente. Então, a gente tem que pedir a carteira. Sim. Não tem como você... Hoje faz parte... O profissional, inclusive, tem que estar de posse da carteira. Então, agora, se eu pedir a carteira do inscrito e ele não tiver a carteira atualizada e ele tiver que vir ao Corém e ele tiver com o débito, aí ele vai ter todo o acolhimento possível para ele resolver o problema. Então, nós não podemos fazer uma relação de que o fiscal só vai para cobrar. Não, ele vai para fazer um trabalho sério e amplo. E isso precisa ser reconhecido pela enfermagem. É um pré-requisito, né, gente? É o mínimo que o profissional precisa ter. Luísa, e eu acho importante a gente colocar, porque eu estou vendo aqui que algumas questões nós estamos englobando. Agora, nesse momento, nós temos, sob a coordenação de Tiziane e Érico, a gente tem tido operações especiais, né? E nós estamos fazendo agora um trabalho riquíssimo, né? Foi feito pela equipe de câmara técnica junto com o fiscal. E eu queria que vocês falassem, porque essa questão do piso deu uma mexida em várias questões, inclusive trazendo novamente ao cenário assistencial o auxiliar de enfermagem, que estava quase que esquecido. Então, eu queria que vocês falassem o que a fiscalização está se organizando, o que nós vamos fazer e aquele documento que nós vamos disponibilizar para todos os profissionais. E antes, né, até da gente responder, esclarecer que não acabou, que tem muita gente que pergunta, né, até chegaram, se acabou a profissão de auxiliar de enfermagem. Não acabou, gente. Existe o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, tudo isso regularmente habilitado, né? E aí foi em cima disso, até uma solicitação também por parte da gestão para elaboração e criação desse documento, para especificar o campo de atuação de cada profissional e de acordo com a especialidade vigente. Então, o que um técnico de enfermagem faz no CTI? O que um auxiliar de enfermagem pode fazer no CTI? Para esclarecer não só para o profissional, mas para a instituição e para os gestores. Né? E aí, né, deixo para o meu colega. Essa questão aí, na verdade, porém, desde antes da aprovação do piso, ele fica atento ao que o mercado pode tentar fazer. Então, a gente fez essa sugestão de um parecer, né, que foi muito bem acolhido pela gestão, que é um parecer que ele engloba quais são as atividades dos profissionais de enfermagem de nível médio. Então, como o Tiziane falou, não acabou o auxiliar de enfermagem, ainda existe, e ainda existe atribuição para aquele profissional. Então, a gente está fazendo, já fizemos reuniões com sindicatos, já fizemos, vamos fazer um encontro com as RTs para explicar sobre esse parecer, fazer visitas, já estamos fazendo visitas nas instituições, porque o Corém ele não vai permitir que seja feita qualquer ilegalidade por instituição para não querer pagar piso. Ele não vai fiscalizar a questão do pagamento em si, mas essas artimanhas que algumas instituições estão querendo colocar. Então, por isso que a gente precisa muito do inscrito denunciando quando tiver efetivamente alguma questão legal, ética. Para quê? Para que a gente não permita. Então, assim, a gente já está fazendo fiscalizações em relação a isso, a gente já está atento, orientando a RT e orientando os profissionais, porque você fazer atividade que não é da sua competência é exercício ou ilegal ou irregular da profissão. O ilegal ainda, inclusive, ele pode ser penalizado até no Código Penal, é um crime. Então, assim, então o Corém está bem atento a essas questões e sugestões possíveis do mercado. Posso, senhorita? Claro, a enfermagem aqui pode. Você é enfermeira. Muito obrigada.
a gente está falando aqui de vários papéis, né, da fiscalização, e uma importante é essa questão do exercício profissional em relação ao auxiliar, substituição por conta do piso. Isso veio mais à tona, né? Acontecia, mas agora evidenciou isso. E foi um movimento contrário ao que há 6 meses atrás nós tínhamos uma busca por técnico. Sim. Agora não, os hospitais querendo economizar, né, estão contratando. Então é como o pessoal, o Eric Tiziani falou, pode contratar? Pode, mas para o lugar certo, para a atividade certa. O registro correto. E todo mundo com carteira ativa. Exato. Né? Registro ativo e carteira ativa e atualizada. Isso. E durante o podcast aqui, eles falaram de várias ações que a fiscalização tem, que a fiscalização faz. E, para além de tudo que vocês falaram, ou então para a gente reforçar o que já foi falado, como que a fiscalização do Conselho contribui para a valorização e reconhecimento da enfermagem? Isso aí. Nossa, são tantas formas que fica até difícil para dizer. É porque para a gente tirar essa imagem de que o fiscal só vai lá para atrapalhar, né? E é muito contrário. Está indo para valorizar a nossa profissão. Na verdade, assim, vou me basear com relação à questão do parecer. A partir do momento que a gente tem um documento falando onde cada um pode atuar, a gente já demonstra para a instituição o papel e a importância da formação do profissional. Então, já é uma valorização. Então, quando a gente emite um documento falando assim, olha, o técnico de enfermagem do CTI, ele pode fazer isso. O auxiliar de enfermagem, ele pode fazer aquilo. E eu não posso ter confronto dessas ações. Eu já estou valorizando ambas as categorias. Porque eu estou dizendo assim, olha, se você tem essa necessidade de assistência lá, esse problema assistencial, você tem que contratar um técnico. Ah, não, mas meu problema é maior. Então, você tem que contratar um enfermeiro. E, de preferência, um enfermeiro especialista naquele segmento. E hoje é muito bacana ver a formação da enfermagem, porque a gente tem inúmeras especialidades que não existiam antes. Por exemplo, a mais recente, a gente tem informática na robótica, né, na cirurgia robótica, numa coisa que a gente fala assim, nossa, né, como que o enfermeiro vai trabalhar, vai atuar ali, e é uma possibilidade. Então, quando o fiscal vai até a instituição e ele faz essa inspeção, essa apuração de fatos, né, porque o que importa para a gente são os fatos. Não adianta eu chegar com um discurso bonito falando, é isso, é aquilo. Não, a gente quer ver os fatos. Por isso que a anotação é tão importante. Porque aquilo que é anotado, carimbado e assinado tem um valor legal até para uma ação judicial posteriormente. Agora, quando a gente chega até a instituição e a gente leva essas informações, leva essa documentação, essa legislação, a instituição ela começa a buscar no mercado os profissionais que estão aptos a exercer aquilo, porque ele sabe que se não procurar esses profissionais, ele pode ter problema, inclusive aqui no conselho, porque ele está colocando uma pessoa que não está capacitada para exercer uma função que não é dela, que não pertence a ela. Então, acho que é um dos pontos que a gente contribui para essa melhoria da enfermagem hoje no mercado brasileiro. E assim, é importante porque hoje o sistema CONFEM-COREM também está com as práticas avançadas de enfermagem. Então, assim, a fiscalização hoje em dia, aqui no Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, a gente está com um papel muito grande em relação a isso. Então, a questão da inserção de DIU, a questão do ultrassom, então a fiscalização faz todo, na estética, faz todo esse assessoramento para quê? Porque aquilo ali é da enfermagem. Então, assim, para que seja feita da parte legal. Então, hoje a gente faz essa fomentação, essa questão do consultório de enfermagem, seja na parte da estética ou de várias outras áreas da enfermagem. Então, assim, a maioria passa aqui na fiscalização para o registro consultório, que é uma inovação. Antigamente não existia consultório de enfermagem. Hoje existe até o registro daquele consultório. Então, a gente faz esse elo entre a gestão, a fiscalização e as comissões que são responsáveis por esse empreendedorismo, por essas áreas, como se diz, não é novas na enfermagem, mas as áreas que estão em evidência na enfermagem estética, a questão da obstetrícia e etc.
E eu acho que nós não vamos falar aqui, mas nós estamos trabalhando e a fiscalização está sendo essencial para atuar numa área aí extremamente vulnerável que nós estamos acompanhando aí, onde nós tivemos perdas de postos de trabalho, mas em breve aí nós vamos soltar um produto de um trabalho que nós vamos resgatar. E eu tenho certeza que a fiscalização vai conseguir resgatar novamente vários postos de trabalho que são nas instituições de longa permanência para os idosos. Está sendo feito um trabalho sério em enfermagem e nós vamos até o fim para provar que dentro da instituição de longa permanência é necessário ter enfermeiro, técnico e auxiliar, e a fiscalização vai ser o carro-chefe para que isso aconteça. Muito bem. E uma coisa, o resgate que a fiscalização faz nas instituições do processo de enfermagem é ponto crucial para a valorização da profissão. É a virada de chave que os profissionais estão precisando. Curva e caixa, sai da caixa. Isso, né? Vira a chave. E tem um cartão amarelo aqui, ó. Um cartão amarelo para uma pergunta aqui. Vamos dar o cartão amarelo para não ter que dar o cartão vermelho depois. Mas essa pergunta você vai depois para o Érico. Vai vir uma emoção. Quando você fizer essa pergunta, você vai ver que ele vai ficar vermelho. Pode correr igual vocês estavam querendo. Olha lá. Pode correr. Então, o cartão amarelo aqui, tá, gente? Para não levar o cartão vermelho para enfermagem. Fica ligado, hein? Levando em consideração que a gente tem um artigo no nosso Código de Ética, o artigo 52, que traz como responsabilidades e deveres colaborar com a fiscalização do exercício profissional, e a gente sabe que isso nem sempre acontece. Como que o Conselho lida com os desafios ou obstáculos que possam surgir em relação ao acesso irrestrito às instituições de saúde durante as fiscalizações? E existem estratégias específicas para garantir esse acesso e cumprir o sucesso do papel da fiscalização? Essa pergunta parece que caiu assim, foi para ela. A gente está dando cartão amarelo agora. Na verdade, essa questão de obstrução geralmente vem em Você já levou períodos cartão vermelho? em períodos. Eu já recebi uns 3 na vida, mas geralmente vem de períodos de turbulência que envolvam a enfermagem. Então, por exemplo, na pandemia nós tivemos alguns casos, agora com essa questão do piso a gente tem alguns casos. O que às vezes me entristece é profissionais de enfermagem envolvidos com obstrução de fiscalização. Então, assim, uma coisa é a instituição não querer que o fiscal nem entre naquela instituição. Agora, outra coisa é o profissional. E aí, como você bem falou, tem no Código de Ética que você tem obrigação de acompanhar e tudo que for solicitado pelo fiscal, você tem que apresentar. Se tiver uma obstrução, que seja da gestão, aí é com a gestão. Mas o profissional, ele precisa disso. Por quê? O fiscal, ele não vai pedir nada que não seja atribuição dele. Porque se ele pedir, ele pode ser também responsabilizado. Então, a gente trata com seriedade, primeiro, uma conversa franca. E se não trata da forma que deve ser tratado, a gente chama a polícia, a gente entra com ação judicial. Todas as ações que a gente já teve de obstrução, de não poder o fiscal entrar na instituição, a gente ganhou. Então, assim, é algo que só legitima o poder de fiscalização daquele conselho. Então, isso aí, por mais que estressa, né? Assim, corriqueira. Porque estressa ambas as partes, porque o fiscal ali ele tem o dever de cumprir, ele não pode simplesmente ir embora e fingir que nada aconteceu, né? Então, sim, porque ele pode ser responsabilizado também. Então, é esse apelo aí dessa parceria, principalmente profissional de enfermagem com a fiscalização. E outra coisa, gente, a fiscalização, como nós falamos no início, é o seguinte, o fiscal não vai avisar que hora que ele está indo. A não ser quando é algo de retorno. Mas então, nossos colegas da enfermagem, eles precisam parar o que estiver fazendo, né? Lógico que o fiscal também compreende, não, às vezes a RT ou o supervisor está no momento dele, que ele precisa terminar aquela função,
tudo bem, mas ele não pode falar, não, eu não posso te atender hoje. Uhum. Tem que atender. Ou ele delega Exato. outra pessoa. Aham. Então, é tudo, é uma paz, né? Agora, eu acho isso muito importante. O fiscal tem poder de polícia, mas não é de uma polícia punitiva, é uma polícia que vai ali para proteger. Então, ele não é o policial, é o poder que ele tem. Então, as pessoas ficam assim, tem poder de polícia. É isso que é o poder de polícia. Ele não pode ser proibido de entrar na Sim. instituição de saúde. Porque se está proibido, está querendo esconder o quê, né? Porque Ué, alguma coisa Algo tem, tem. Alguma Sim. coisa tem, não é? Aham. Então, vamos pro nosso bumerangue? Adoro. Vamos pro nosso bumerangue. Você Adoro. quer fazer o Aí eu bumerangue? prefiro Lá que vem. você Eu vou faça. fazer, adoro então. que você- eu gosto que você Vou fazer o faça. bumerangue, eu vou jogar, vocês devolvem. Você Não vai deixar fazer cair no chão, agora. não. Você É, vai fazer eu vou fazer assim, assim, ó. Vou falar uma palavra e vocês vão falar uma para cada um. E aí vocês falam a palavra que vier na cabeça. Tá. Ou uma frase, de preferência uma palavra. Mas se for uma frase, tudo bem, ok? Então, eu vou começar com a Tiziane, depois o Eric, e vamos nessa aqui. Então, vamos lá. Equipe de enfermagem. Alicerce. Fiscalização. Base. Legislação. Tudo na profissão. Corém. Porém, o órgão responsável por muitas conquistas da nossa profissão. Responsável técnico. A cara do Corém, fora do Corém. Muito bem. Fiscalização, punição ou educação? Educação. Gestão. Direcionamento, planejamento. Não deixaram cair nenhuma vez, né? Gaguejou, não? Isso, Teve uma que foi frase, né? Teve frase, mas Não tá tem ótimo. jeito. É, foi muito bem, gente. E Agora tem mais uma coisinha. Hã? Tem mais? O que é agora? Aí a nossa... Vamos falar Ih, aqui. lá Você vem. sabe o seguinte, que nesse espaço aqui, esse é um espaço democrático, esse é o Enfermagem Pode, é a equipe de enfermagem aqui, enfermeiros técnicos e auxiliares têm o mesmo patamar, sentam na mesa redonda, apesar dela estar quadrada ainda, mas então eles mandam perguntas para a gente. Então, hoje, como vocês são 2 convidados, vocês vão escolher. Érico, você quer responder uma pergunta do enfermeiro, do técnico ou do auxiliar? Auxiliar. Então, essa aqui é para o Érico. Tum, 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 tum. Vamos ver. O que os auxiliares estão querendo saber? Olha a pergunta. Técnico e auxiliar pode ser fiscal também ou só enfermeiro? Fiscal é uma Bom, atividade privativa do enfermeiro por causa da nossa lei de exercício profissional, que fala que essa questão de parecer, auditoria, é do profissional enfermeiro. Mas existe o técnico auxiliar de fiscalização, que hoje aqui a gente possui 4, que são técnicos de enfermagem, que são concursados do Corém, né, assim como os fiscais, que podem eles assessorar o enfermeiro nesse processo de fiscalização. É isso aí, viu, gente? Excelente, viu? Quase ninguém sabe, mas a equipe de fiscalização, ela tem técnicos de enfermagem assessorando o planejamento, trabalhando junto com os enfermeiros fiscais. Tiziane, você vai querer que o enfermeiro ou o técnico responder a pergunta do enfermeiro ou do técnico? Vamos no enfermeiro. Opa! É muito bonitinho aquele estetoscópio. E ele está olhando para mim, que eu queria perguntar. Olha lá. Ô, gente. Vamos ver o que esses enfermeiros estão... Tudo curioso, vamos ver. Aqui, ó. Sou obrigado a entregar todas as escalas da enfermagem para o fiscal se ele me pedir? Sim. Porque a gente precisa estar instrumentalizado para apurar os fatos, como eu disse antes. Então, a escala, regimento interno, né, toda a documentação ela tem que ser fornecida ao fiscal no momento da fiscalização, até para ele comprovar o que é fato e o que é fake. Aí que entra de novo no que a gente já falou, nas anotações de enfermagem. Porque o profissional ele tem que anotar, ele tem que escrever o que tá, como que é essa assistência de enfermagem que ele está prestando, porque vai ser aquilo que vai respaldar, que vai confirmar o que está acontecendo lá na instituição. Porque até então, quando a gente chega lá, a gente é visitante, a gente não sabe o que está se passando. E aí a gente tem que se basear na leitura desses documentos para saber o que é de verdade, como está sendo aquele ambiente organizacional ali dentro. Aí a escala, né, Érico?
A escala é o instrumento que mais comprova quem é realmente a equipe. Não adianta eu falar que eu tenho 50 profissionais, eu vou na escala, eu tenho que ver ali se a equipe está realmente completa. Porque, gente, acontece de tudo. Acontece de tudo. Oxe, com certeza. Aí. Socorro, e a gente está caminhando para o final. Nós estamos muito disciplinadas hoje, ou eles são... É fiscal. É fiscal. Estão pondo a gente na linha aqui, ó. A gente está com medo. Nós fizemos tudo certinho. Fizemos tudo certinho. Eles fiscalizam, né? Andamos na linha. Mas antes da gente terminar, vocês vão deixar uma mensagem para a enfermagem, mas é como se essa mensagem fosse sair em todas as carteiras do sistema Corém-Cofem. Gente, o inscrito vai pegar a carteira lá, ó, a primeira carteira dele vai vir com a frase assinada Tiziane, assinada Érico. Pensa aí alguma coisa que vocês queiram deixar aí de mensagem para a enfermagem. Essa é fácil. Ó. Anotem, escrevam. Registrem, escrevam, né? E confiem no conselho. Confiança, empoderamento da enfermagem, que isso é importante. Cada vez mais a gente se reciclar, né? Procurar o conhecimento, procurar a legislação, que isso é importante para o profissional de enfermagem. Muito bem. Primeiro, antes da gente finalizar aqui, eu também vou deixar um recado. Para quem ainda não parou esse podcast aqui e deu uma curtida, então para aí agora, depois volta para ver a finalização aqui. Mas já vai lá, curte, comenta e compartilha esse episódio. Gente, principalmente compartilhar, porque esse episódio de hoje, especificamente, para a enfermagem, ele é necessário para você esclarecer dúvidas, entender o papel da fiscalização, entender que eles estão jogando no mesmo time que a gente. Sim. Estão vestindo o mesmo coletinho azul do Corém, né? É isso aí. É todo mundo junto, na mesma parceria. Então, não esqueça. E tem as redes sociais do Corém, que ainda não segue, corre lá, segue. Entra no site do Corém. Todas as informações que vocês precisarem, pareceres, resoluções, está tudo lá disponível para vocês. Então, eu queria já deixar aqui o meu agradecimento por vocês dois terem disponibilizado o tempo de vocês, terem esclarecido tantas dúvidas sobre a fiscalização e agradecer por esse papel mesmo de fiscalização em defesa da nossa enfermagem, para que a nossa profissão avance cada vez mais, que a gente possa oferecer resultados melhores para a sociedade, e a fiscalização ela tem um papel crucial nisso. Então, é agradecer por esse trabalho do Corém, agradecer a toda a fiscalização em nome de vocês que estão aqui hoje, porque sem a fiscalização a gente ainda ia estar lá na Idade das Pedras. Com certeza. Também quero assim agradecer, Tiziane e Érico, o compromisso, a seriedade com que vocês conduzem aí a equipe de fiscalização. Dizer, enfermagem, vem com a fiscalização. Parceria, compromisso, porque juntos somos mais fortes, né, Luísa? Isso mesmo. Vocês agora se despeçam, deixem uma mensagem. Se alguém quiser deixar a rede social, pode deixar também. Isso aí. Então eu quero agradecer por essa oportunidade, agradecer também essa equipe de fiscais que fazem esse trabalho, né? Um trabalho não é muito fácil, pegam estradas emburacadas, com chuva, Noite, sozinhos, estrada de terra, muitas das vezes a gente fica perdido, né? Porque às vezes não conhece a região, então assim, é um trabalho que parece que é um trabalho glamuroso, mas também é um trabalho como qualquer um que tem suas partes boas e difíceis, né? Seus obstáculos. Então, assim, queria também parabenizar esses fiscais aí que fazem esse trabalho, né? Estão junto conosco, com a gestão, que está sempre aberta, né? Eu costumo falar que Socorro é também um braço nosso, e isso é importante, ter a gestão perto da fiscalização. Para quê? Para melhorar a cada vez mais, né? Entender o feedback do inscrito, ver o que a gente pode melhorar para essa enfermagem cada vez mais sair, né, igual já saiu da Idade da Pedra, né, mas ter cada vez mais avanço. E aí a fiscalização, vocês podem ter certeza que vai estar junto nesse processo de crescimento. Eu queria aproveitar... Você quer deixar a rede social? Érico Enfi, que é a minha. Bem, eu queria dizer o seguinte, que como o Érico disse, o departamento de fiscalização ele é feito por enfermeiros brilhantes, com os enfermeiros fiscais, técnicos de enfermagem também maravilhosos,
são pessoas que doam, Agentes né? Agentes administrativos, né? A gestão que é parceira, né? O jurídico, né? Então, são pessoas que são imprescindíveis para o funcionamento do departamento. E que hoje o departamento, mais do que nunca, está aberto. Eu tô rindo aqui que caiu alguma coisa. Gente, eu tô rindo aqui. Eu não vou aguentar, eu vou rir. Ai. Caiu alguma coisa e eu tô assim, será que... Eu tô assim, será que são? Volta aí. Foi o celular que eu esbarrei. Não Tá vai ter nervosa. corte, não vai ter corte, Tá mas nervosa. teve isso. Não. É que eu esbarrei. Você falou a questão do tempo, né? Aí me entregando, porque eu já estava parafraseando e verificando o tempo, eu acabei esbarrando aqui no celular. Mas, assim, eu queria, antes de mais nada, era agradecer, né? Porque essa questão do Departamento de Fiscalização é um grupo que acredita na enfermagem, que acredita que bons profissionais fazem uma boa assistência e que servem, né, a sociedade. E o nosso papel aqui é servir a sociedade como um todo. E aí deixar o recado, né, que essas pessoas que estão aqui, né, se doando, trabalhando, são pessoas muito especiais, porque elas veem o melhor e o pior da enfermagem. E mesmo assim elas optaram por ficar, por estarem aqui para contribuírem para essa melhora da profissão como um todo, né? Agradecer novamente ao Conselho, né, na figura da gestão da Socorro, pela iniciativa do Enfermagem Pode. Quem ainda não ouviu ou assistiu, assista, que tem episódios maravilhosos que esclarecem inúmeras dúvidas, né? Ela tá rindo, mas é porque a gente faz propaganda mesmo, porque às vezes as pessoas não conhecem. O nosso podcast ajuda na fiscalização. Sim, esclarecem. Não, esclarecem. Os convidados foram convidados incríveis que já passaram. Então é importante que vocês assistam, tá, gente? Pode ser que facilite a fiscalização lá na frente. E deixar minha rede social, que é Tiziane_Rogério. Quem quiser seguir conversar, estou lá à disposição. Maravilhoso! Então, senhores RTs e profissionais de enfermagem geral, recebam bem um fiscal quando vocês virem, dê um abraço nele. Não corra. Não Viu corram, que vocês nem mesmo. correram, né? Não corram. Foi ser super parceiro, tranquilo aqui, Sim. tá? Posso dizer que eles são pessoas ótimas, maravilhosas, não tenham medo, Não, tá? foi muito bom. Muito obrigada. E assim nós encerramos mais um Enfermagem Pode.